voltarei para o rei, mas não deixarei o meu povo órfão. Vou deixar o Consolador em vosso meio. Ele convence o homem para não pecar, a render-se ao Mestre para a alma salvar, e o reino do céu chegar. Eu voltarei para o rei, mas não deixarei o meu povo órfão. Vou deixar o Consolador em vosso meio. Este é o que consola, é o Espírito Santo, e em nos coberto com o seu manto, tem sempre nos aquecido e nos tirado do planto. Eu voltarei para o rei, mas não deixarei o meu povo órfão. Vou deixar o Consolador em vosso meio. Eu voltarei para o rei, mas não deixarei o meu povo órfão. Vou deixar o Consolador em vosso meio. Pois ele prometeu que vai voltar, e naquele grande dia
nas nuvens vai encontrar a sua igreja amada. Ele mesmo vem buscar. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor Deus, pedimos, Senhor, neste momento, mais uma vez, teu socorro, a tua ajuda, e vamos falar de assuntos bem interessantes acerca do que está por vir. Vamos hoje meditar um pouco no capítulo 13 de Apocalipse, e mais alguma coisa que tem nos acrescentado ao nosso entendimento. Nos dá, Senhor, toda sabedoria e entendimento, inteligência para falarmos deste assunto, no nome do teu Filho amado, Jesus. Então vamos estar abrindo Apocalipse 13. Vamos estar lendo todo o capítulo, porque a meditação ela é bem profunda. Muitas das vezes o homem tem dificuldade para entender, mas quando o Espírito Santo toma a frente, tudo fica mais fácil. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre a sua cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Reabriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre todas as tribos, línguas e nações. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro,
que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Ouça. Se alguém levar em cativeiro irá. Se alguém matar-se à espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então vamos falar um pouquinho desta primeira parte que nós acabamos de ler, que tem alguns pontos, que são textos que hoje em dia muito explorados, mas sempre tem mais algum que nós, pelo nosso descuido humano, nós deixamos passar. Tenho certeza que não vou falar tudo sobre o que está nos informando nesta conversa de hoje, mas algo que é para meditarmos um pouco mais. Então, o primeiro versículo, quem é? João, profeta, o apóstolo João, ele, em uma visão, que eu me pus-me sobre a areia do mar. E vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres, 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então, este primeiro versículo que nós lemos, nós já dá para identificar bem quem é esta besta e qual é a sua intenção de se apresentar e fundar o seu governo, o seu trono nesta terra. Sabemos que é por pouco tempo. A própria palavra nos relata que é por um período de 7 anos, que coisas terríveis vai acontecer. Mas se vai acontecer porque é necessário acontecer, porque se não fosse necessário, o nosso Criador não deixaria acontecer, mas com toda certeza é necessário que aconteça. Então nós sabemos que o povo da face da terra, desde que surge o pecado ali através do nosso primeiro representante na terra, que foi Adão, as coisas vêm se desencadeando, sempre a maioria para o lado do mal. E aqui nesta figura desta besta, nós presenciamos também a maior parte aderindo àquilo que não é o amor de Deus. Eu vejo como a definição daqueles que hão de ser salvos. Então, e tem algo interessante aqui, por exemplo, as 7 cabeças. O que vem a representar isto? A própria palavra diz que é 7 reinos que vão estar aderindo e apoiando o reinado da besta. Esta parte de diadema, chifre, tudo, hoje nós não vamos falar a esse respeito. Então vamos falar só sobre a consciência do homem, desses 7 reinos, dessas 7 cabeças que vai aderir, vai estar andando de braço dado com a besta. E quando fala de cabeça, fala de pensamento, fala daquilo que o homem tem definido, se posicionado e decidido a praticar. Então, estes 7 reinos vai aderir o governo da besta por sua
própria vontade. Ninguém vai obrigar eles. Eles estão tão presos nas coisas desta terra, porque o reinado da besta, ela vem propondo algo que não é do reino do céu, é algo terreno, que é uma melhoria na sociedade monetária do mundo, e vai ser por pouco tempo, e o homem, o que ele quer ele quer levar vantagem nas coisas terrenas. Então é um dos motivos bem claro que o homem vai apoiar, e a maioria dos homens que que sempre tem interesse nas coisas materiais, e por isso nós já presenciamos desde já inúmeras denominações pregando um evangelho terreno, um evangelho para prosperidade, um evangelho para sucesso social apenas. Ninguém fala em salvação, e quando está alguma palhinha sobre salvação, eles levam para um lado que não é o verdadeiro. Então, eles vêm fazendo oferta para as coisas terrenas. E por que nós separamos apenas essa parte da cabeça, que é o órgão pensante do homem? É o órgão que tomador de decisão e levando a direção que ele bem almeja. Ele parte exatamente do pensamento. Agora o verso 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, a grande poderio. Então, é um poder que não emana da eternidade. Ele vem da parte do maligno. Quando aparece esta figura do dragão aqui, é referente a Satanás. Aquele que um dia chegou diante do próprio Filho de Deus e pediu a ele uma adoração. Então, este dragão aqui, ele não, quando fala que a boca, quando ele abre a boca, é como um dragão, porque não existe amor, existe arrogância. E nós podemos identificar um evangelho verdadeiro quando nós alcançamos amor ali naquela palavra, a grande preocupação com a salvação da alma do homem. Não é aquele que vem te oferecendo ganhos financeiros e mirabolantes, que são pura mentira. Nós vemos que tem milhões e milhões de pessoas aderindo a isto, e todos continuam na dificuldade, na falta de dinheiro, falta de saúde, falta de justiça, falta de tudo. Então nós vemos que é uma promessa de um falso profeta. E o verso 3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então o homem, ele tem uma visão espiritual tão minúscula que qualquer um cego enxerga mais do que certas pessoas. Porque muitas das vezes aquele que não tem o privilégio de ter a luz nos seus olhos, mas tem a luz na sua alma, que ele consegue entender e enxergar a grande virtude de Deus aonde ela está presente. E aqui nós vemos
homens se engrandecendo e dando honra a quem não tem honra, e quem nunca vai fazer nada a benefício da sua salvação. Agora vamos para o 4. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Eu dou uma resposta. Essa besta já está vencida. É claro que ele vai... Os que o seguem acham que vai ter vantagem, porque a própria palavra diz que o próprio Senhor vai dar um poder para que ele guerreie contra os santos e vencer, aparentemente vencer. Mas aí é a separação dos últimos que vão ser salvos, porque aquele que não se dobrar, que mesmo que seja morto, a sua morte física, essa vida passageira, essa vida transitória, a alma vai estar salva. O que importa é a nossa alma na eternidade. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Então ele vai fazer promessas e vai falar mal dos santos, que é a igreja, verdadeira igreja, falar mal de Deus, dos anjos e de todos, proferir grande coisa e blasfêmia. A blasfêmia é contra ao lado espiritual e poder para continuar por 42 meses. Então são esses 42 meses, ele é literal, fala de 3 anos e meio que vai estar este falso profeta aqui, porque nós tivemos 2 bestas, um aponta para o falso profeta, e o outro, o anticristo, o verdadeiro, a besta, o verdadeiro Satanás, se mostrando através de um homem. Porque na segunda parte nós vamos ver algo interessante que a igreja, eu acredito no arrebatamento no meio disso aí, nesse período de 42 meses, quando tiver assolado mesmo a perseguição contra os santos, e nós vamos mostrar que o próprio texto aqui, ele mostra que a igreja está aqui, não é como os pré-tribulacionistas, que fala que vai ser arrebatado antes e não sei o quê, que nada disso vai acontecer, mas pela palavra, pelo que a palavra afirma, não, a igreja vai estar aqui nesse período desta grande tribulação. E o verso 6 diz assim: e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então, tudo quanto for divino, essa besta, esse falso profeta, vai estar falando mal, convencendo muitos que Deus não é o que nós pregamos. Claramente, essa blasfêmia, e a maior blasfêmia é negar o poder de Deus, negar a divindade de Deus, e eles vão negar nesses dias. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Agora, neste verso 7, eu pergunto aos pré-tribulacionistas, quem são esses santos que está aqui no verso 7 do capítulo 13 de Apocalipse? Alguns, tenho certeza que vai falar que é os judeus que não reconheceram o Messias, mas a Bíblia não fala que é judeu, fala que são os santos. E a igreja é uma só, seja ela judia ou seja ela gentílica,
é uma única igreja que vai ser salva. Vai ser um povo que vai ter o mesmo pensamento, adorando o mesmo Deus, não vai ter conceitos religiosos diferenciados. E vencê-los, e deu-lhe poder sobre todas as tribos, e línguas e nações. Então, aqui está bem claro que não é só os judeus. Todas as tribos, até pode falar que é Israel, que são divididos em 12 tribos, mas quando fala língua, já está e nações. Então, está bem claro que está em um modo amplo. Esses santos que estão aqui é um modo bem amplo, é línguas e nações. Fala de todo mundo na face da terra. Então está bem provado, bem claramente, que é no período da grande tribulação que isto vai acontecer, e nós vemos claramente que a igreja vai estar aqui neste período. Eu desejaria, porque quem deseja passar sofrimento? Eu queria que a igreja fosse verdadeiramente arrebatada antes disso tudo acontecer, mas pelo que a palavra, e nós temos o dever e a obrigação de acreditar na palavra de Deus, que esta é a palavra de Deus. E o verso 8. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida. Então aqui nós vamos ver que são só aqueles que estão presos ao sistema terreno, não é aqueles que estão voltados para a eternidade, a promessa de Cristo. Então vamos repetir o verso todo. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então este verso 8, ele nos declara algo muito interessante, porque desde que o homem pecou, o próprio Senhor já proveu o meio para resgatar os escolhidos, para resgatar aqueles que não terão, pode vir o que for, que não vão ter desejo nunca de adorar essa besta, de trocar o seu Senhor, o verdadeiro Senhor, que é o nosso Criador. Nós, de maneira nenhuma, pode vir o que for, nós cremos que o próprio Espírito Santo vai nos dar condição, se nós estivermos aqui neste período, ele vai nos dar condição, até se for para morrer, nós morremos por amor ao nome do nosso Criador. Se alguém tem ouvido, ouça. Então a mensagem está sendo pregada, avisada, claramente para todo mundo. São os detalhes que nós devemos estar observando. Então o versículo 10. Se alguém levar em cativeiro irá. É a mesma situação ali quando Babilônia veio levar o povo de Israel cativo para Babilônia. E o profeta que estava na época falou assim, olha, aceita e vai, porque assim a vida vão ser poupada. E aqui já tem algo mais elevado ainda. Mesmo que for em cativeiro, o nosso Deus é o Criador. Então, e que a espada seja morta. Então, em cativeiro, se alguém a espada necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos.
Então, finalzinho deste verso 10, ele mais uma vez repete que a igreja vai estar presente. E aquele que vai estar crendo, acreditando, porque paciência fala da perseverança, vai ser muito difícil, mas precisamos ter esta perseverança e não parar de acreditar, que é a fé dos santos, se quiser, a fé da igreja. Agora vamos ir para a segunda parte, que tem algo muito importante também, para que nós possamos estar meditando. Verso 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro. Aqui já fala exatamente do falso profeta. O cordeiro. Todo o poder da primeira besta na sua presença, e fez que a terra e os que nela habitam adorasse a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então, esse falso profeta, ele vem para auxiliar e convencer alguns que tiver duvidoso, daqueles que estão entre a salvação e as coisas terrenas. Esse falso profeta vem para completar esta obra diabólica da besta no coração desses que não têm convicção da sua salvação. Então ele vem exercendo um poder que coisas mirabolantes vai fazer, que a palavra diz que até fogo do céu vai fazer descer, para enganar, se possível, até os escolhidos. Então, exercer todo o poder da primeira besta. Quer dizer, ele tem toda a autoridade de fazer o que ele bem entender. E o verso 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Então ele vem. Então e com estas mágicas que ele vai fazer, ele vai enganar uma porção de gente. É a mesma coisa a gente vê um mágico aí fazendo, sumindo com a casa, sumindo com a pessoa e tal. Mas tudo isso vai ser truques que vai ser dado essa autoridade para ele fazer. É a mesma coisa que aconteceu lá no Egito, quando Moisés lança o cajado dele no chão, que o cajado vira serpente. Os feiticeiros de Faraó fizeram a mesma coisa. Eles lançaram o cajado no chão e também viraram serpente. A única diferença é que o cajado, a serpente que foi transformada do cajado de Moisés, ela engoliu a serpente que os feiticeiros de Faraó mostraram. Então, e engana os que habitam na terra com sinais que foi permitido que fizesse. Então, até em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, quem fazem uma imagem à besta, a besta que recebera a ferida da espada e vivia. O que representa isso? Aquela mesma situação que aconteceu lá na Babilônia, quando Nabucodonosor ele manda fazer aquela estátua de ouro que o povo adorasse, e o mesmo objetivo, esse falso profeta vai fazer essa estátua da besta,
E ainda com adendo a mais, a estátua de ouro de Nabucodonosor não falou. E essa estátua que vão fazer da besta, ela vai falar. Então, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Mesma coisa que Nabucodonosor fez lá na Babilônia. Aqueles que não se prostravam diante quando tocava aqueles instrumentos, eles eram condenados à morte porque tinham que adorar aquela imagem. E aqui é a mesma situação, não tem nada diferente daquilo. Verso 16. E faz que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa. É aqui que eu falei que tinha algo muito interessante para que nós meditássemos e observássemos. Mais uma vez vem aqui o sinal da besta na mão. O que é que eu entendi desse sinal na mão? A mão fala de trabalho. O homem vai ser obrigado a estar prestando serviços à besta. E, obrigatoriamente, ele vai assinar esse pacto. Porque se ele não fizer esse sinal com a besta, ele não vai poder comprar, não vai poder vender nada. Vai ser algo muito difícil para aqueles que estiverem na terra neste momento. Então, agora tem outro detalhe. Sinal na testa. Nós falamos ainda há pouco sobre cabeça, que é a parte pensante do homem, aquilo que planeja coisa. E essa parte desse sinal na testa eu entendo que é um pacto que Satanás vai obrigar a fazer, um pacto espiritual, é algo para que ele possa estar sendo ali assinando a sua sentença na condenação, porque todos aqueles que tiver... mas alguém está falando, mas se a pessoa foi obrigada, fez sem querer, ele vai ser e se arrepender? Não, não vai ser não, porque é algo decidido que o próprio homem toma a sua própria decisão. Só para mostrar que não vai ser salvo, vamos abrir Apocalipse 14, verso 6, que diz o seguinte: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, e tribo, e línguas, e povo. Então, o que nós queremos dizer com isso? Porque esta pregação do evangelho que nós estamos fazendo hoje, e ainda utilizando dos meios sociais para divulgar isto, eu vejo como uma providência de Deus para que todos possam ouvir deste evangelho. Vamos repetir. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Não é à toa que Jesus, quando os discípulos, lá em Mateus 24, 14, pergunta, e falou que
este evangelho tinha que ser pregado em todo mundo. Porque ninguém vai ser condenado, vai receber sinal da besta inocente, porque queira sim, queira não, ele vai estar tendo conhecimento disto. Verso 7. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Então, Deus mesmo, Criador, só existe um. Não adianta ninguém querer ter o seu trono acima do trono de Deus, que não vai conseguir, porque ele não tem capacidade de fazer tudo o que ele fez. E o verso 8. E outro anjo seguiu dizendo, caiu, Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então, quando nós anunciamos, principalmente na nossa língua portuguesa brasileira, prostituição acha que é lá uma mulher que se vende o corpo, o homem que se vende. Não, a prostituição é aquilo que adultera. Adulteram a palavra de Deus, é considerado como um adultério, como uma prostituição. Babilônia fala de confusão, essa confusão denominacional que existe hoje. Muitos pregando que a palavra de Deus perdeu o valor e que a Escritura Sagrada está ultrapassada, não precisa mais de orar e tantas outras coisas. Tudo isto é heresia que leva à condenação. E o último, para nós observarmos, em relação a este verso 16, que diz o seguinte, é o verso 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e irá atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então não tem, não, porque o cara que foi marcado, porque foi pressionado, teve medo e depois se arrependeu. Não, ele vai fazer consciente. Ele vai fazer porque acredita no governo do anticristo, na pregação do falso profeta e na promessa da besta, do dragão. Então não tem salvação. E para encerrarmos, vamos estar lendo versículo 17 e 18. Porque ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal e o nome da besta, ou o número do seu nome. E no 18 aqui fala qual é esse nome, qual é esse número, que é o 666. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então, todos que receberem este
sinal vão estar conscientes, não vai ser inocentado de maneira nenhuma. É porque ele está negando o poder e a existência de Deus. Senhor Deus, nós glorificamos o teu nome, nós te bendizemos e queremos, Senhor, entregar mais este trabalho nas tuas mãos, que possa estar chegando aos ouvidos daqueles que verdadeiramente necessitam deste conhecimento, deste alerta. Assim nós entregamos nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém.